Meus queridos, hoje eu vou entrevistar o Adalberto Maluf, que é o diretor de Marketing e Sustentabilidade da BYD, empresa pioneira em energia limpa. Vamos falar sobre a empresa e os seus novos produtos. Adalberto, muito obrigada pela sua presença aqui. É uma honra e uma alegria muito grande para mim. Ana Maria, eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você no seu programa para falar aí um pouco sobre nossas empresas e novas energias. Uma honra muito grande. Obrigada. Eu costumo perguntar a respeito da trajetória do nosso convidado e como é que você, pelo que você passou para chegar até ao cargo de diretor de sustentabilidade e marketing da BYD. Eu fui formado em Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, na primeira turma, e acabei indo trabalhar na Prefeitura de São Paulo, num processo seletivo na época com o prefeito José Serra. Aí fiquei alguns anos trabalhando lá com cooperação internacional, projetos Banco Interamericano, Banco Mundial. Fui para a área de meio ambiente, até que teve a oportunidade de eu ir para a Fundação Clinton. Fiquei 7 anos como diretor de programa de cooperação com a América Latina, em várias áreas. Aí há 7, 8 anos atrás, teve essa oportunidade, a BYD, que é uma gigante global de tecnologia. Eu havia conhecido eles em um desses projetos do Banco Interamericano, na América Latina. Eles resolveram vir para o Brasil. Aí eu aceitei esse desafio, fui praticamente o primeiro funcionário da empresa aqui para abrir fábrica e montar toda essa estrutura que a gente vê hoje. E que desafio! A BYD, ela já se instalou em Campinas logo que chegou? Inicialmente a gente abriu um escritório em São Paulo. Vários estados, o Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, tinham muitas propostas de incentivos para trazer uma empresa do porte da BYD. Aí a gente estudou muito a questão de logística, proximidade com universidades. A nossa empresa precisa de mão de obra qualificada, por estar em áreas de tecnologia um pouco mais altas. Naquela ocasião também a Prefeitura de Campinas foi muito proativa, O próprio prefeito, Jonas Donizete, o vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira foram várias vezes à China visitar a nossa empresa. Então, quando a gente foi desenvolvendo os planos e os programas, acabou que a região de Campinas foi a escolhida. Sorte nossa! Não, com certeza, Ademais dos 500 empregos que a gente gera aqui, é uma empresa que coloca Campinas também no centro desse debate das grandes revoluções tecnológicas que a gente está vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Adalberto, qual foi o primeiro produto lançado pela empresa aqui em Campinas? A gente começou com a nossa fábrica de chassis de ônibus elétricos, mais ou menos 7 anos atrás. Inicialmente foram 2 anos de tropicalização, de nacionalização de componentes, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo os fornecedores. Em 2017, a gente inaugurou a fábrica de módulos solares fotovoltaicos. Que eu participei, tive a honra de participar com o meu escritório. Juntos lá. Depois de 5 anos, essa fábrica agora passou novamente por uma ampliação, dobramos a nossa capacidade produtiva, e a gente foi nos últimos anos agregando mais produtos. O que significou esse momento agora dessa ampliação? Foi um marco muito importante na história da empresa, porque a BYD, a gente veio agregando vários produtos, então desde veículos elétricos, infraestrutura de recarga, caminhões, empilhadeiras, mas a energia solar fotovoltaica é um dos produtos mais importantes para o cumprimento desse sonho verde, esse sonho de emissão zero. Sem a energia limpa é difícil você falar de eletromobilidade. Então, a nossa fábrica aqui, depois de 5 anos, ela acabou sendo limitada pelo desenvolvimento tecnológico, porque lá fora a tecnologia avançou muito. A produção dos supermódulos e módulos com maiores eficiências. Então, a gente fez essa renovação, dobramos a capacidade no mesmo espaço da fábrica. Então, agora, finalmente, a BYD Brasil tem hoje uma linha de produção que está produzindo o melhor produto a nível mundial. O Brasil teve um salto de crescimento muito grande. O ano passado, a gente foi o 4º país que mais instalou no mundo. Ainda em potência instalada, a gente é o 12º, mas o potencial brasileiro é infinito. A gente tem radiação solar em todos os lugares. O pessoal repete sempre aquela máxima que a Alemanha, que foi a origem, de tudo onde tudo começou, o maior mercado, o pior lugar do Brasil,
na Serra Gaúcha é melhor do que o melhor lugar da Alemanha. Uau! Né? Então a gente tem radiação solar, a gente tem uma matriz elétrica integrada, temos uma matriz hídrica formada na sua base de hidrelétricas, então a solar ela balanceia muito, junto com o biocombustível, os regimes hídricos, então quando não está chovendo, nas épocas que tem escassez de chuva, tem muito sol. E se somar o nosso potencial eólico, que gera muita energia limpa à noite, junto com o sol de dia, o Brasil tem condição de ser um dos líderes dessa grande revolução pelas energias renováveis que o mundo tanto busca. Não tenho a menor dúvida, seremos. Com certeza, né? Estamos caminhando. Para isso. É claro que o Brasil, né, nós como brasileiros, às vezes a gente fica ali chateado, fala, pô, o potencial é tão grande, a gente podia estar indo tão mais rápido, né? Mas podemos ver o copo meio cheio, né? Certamente tem muitos avanços. A própria energia solar fotovoltaica, foram 72 bilhões de investimentos nos últimos 5 anos. A gente instalou uma Itaipu de energia solar fotovoltaica, né? Maioria de geração distribuída, então investimento que pequenos empresários, pessoas fazem nas suas residências, então gera desenvolvimento. Você pega um pequeno empresário, né? O agronegócio, por exemplo, que foi um dos grandes impulsionadores, mas um comércio, ele faz o investimento na energia solar. Energia elétrica, às vezes, é o segundo, terceiro maior custo, né, em alguns empreendimentos. E depois de 4 anos, aquele investimento está pago. Então, do ano 4 ao ano 30, ele tem ali uma despesa a menos que ele pode reinvestir para melhorar o negócio. Né? Então, a gente vê uma tendência global incrível. O setor elétrico passa por uma transformação já há muito tempo, a descentralização, a digitalização. A pandemia também acelerou esses processos de empoderamento do consumidor, né, de saber quanto você gasta de energia, que horas, qual o preço da energia em cada horário. E a gente acredita que em pouco tempo, mas assim, questão de poucos anos, o nosso celular, o carro, o trabalho, a casa, todos esses equipamentos estarão conectados. Né? A gente vai cada vez mais entender minuto a minuto o que está acontecendo nas nossas vidas. Então é um processo muito legal, é um processo que gera muita oportunidade de inovação, de desenvolvimento, de aplicativo, de software, de hardware, de tecnologia nova. E, obviamente, o Brasil e o interior de São Paulo, aqui Campinas, hoje, os últimos rankings, né, a gente foi a cidade mais inteligente, né, no último ranking da Urban System, também lideramos... A mais resiliente. Também ganhamos o prêmio de cidade resiliente, né, em uma das cidades com maiores critérios, indicadores de sustentabilidade no Brasil. Então, Campinas é uma cidade que está mostrando que é possível, né? E, obviamente, ser um líder na agenda ambiental, na agenda de inovação e tecnologia, traz resultados. Sim. Não é à toa que Campinas foi uma das cidades que mais cresceu nos últimos anos, que mais gerou emprego, que é muito bom para todos nós. Me fale. Adalberto, quantos ônibus elétricos nós temos aqui, da BYD no Brasil? Por enquanto, a gente tem só 50 ônibus, né? Muito pouco. Para ter uma ideia, a BYD vendeu 1.500 só em Bogotá o ano passado. A gente já tem mais de 1.000 ônibus vendidos no Chile, na Argentina temos mais de 200 ônibus vendidos, no Equador, no Peru, no Panamá. Saíram daqui? Isso. Os primeiros a gente exportou para a Colômbia daqui, mas como nós não tivemos grandes volumes no Brasil, a gente não conseguiu nacionalizar os componentes na velocidade que a gente queria. Então a nossa fábrica ainda não consegue ser tão competitiva. Então esses grandes contratos da América Latina vieram da China. É claro que eu tentei muito, né? A gente trabalhou muito para exportar daqui. Mas infelizmente o Brasil ainda não tem uma política pública muito integrada em prol da eletromobilidade. Os impostos são muito elevados também, não é isso? Também, mas a questão de imposto, a gente quase sempre fala disso, né? Porque, infelizmente, o carro elétrico ainda paga mais imposto do que um veículo a combustão no Brasil. Sabia. É uma coisa de louco, não existe explicação para isso, né? Não faz sentido nenhum que um carro elétrico pague mais imposto do que um carro a combustão, já que ele é ambientalmente correto, ele reduz a emissão de poluentes, os ruídos. Mas, infelizmente, esse é o contexto brasileiro. Falta a política, você acabou de colocar. Falta sim, uma política e é uma política muito mais integrada, né? Porque a gente fala de questão fiscal, que é importante, mas são outros tipos de incentivos. Você vê, por exemplo, o pacote verde que a União Europeia aprovou o ano passado, que fez com que as vendas de veículos elétricos, por exemplo, saíssem, né, na Alemanha de 3% para 16% para 26% em 3 anos. A União Europeia saiu de
2,5% há 2 anos para 22% de veículo elétrico em 3 anos. Uau. Mas por quê? Teve uma política pública muito integrada, né? Ampliando a oferta de veículos, de bateria, de energia renovável, mas também investindo na transição da indústria, investimentos em inovação e pesquisa para que tenha mais independência tecnológica. Então a Europa conseguiu criar um arcabouço de incentivos muito bons. Assim como a China, que é o maior mercado de veículos elétricos do mundo, quando a gente vê os estímulos chineses, né, eles fizeram uma lição de casa muito bem feita, porque é uma política de mais de 25 anos de pesquisa, desenvolvimento, de criação, projetos pilotos, uso do poder do governo para comprar tecnologias e ajudar a viabilizar a nova indústria. E aí eles foram crescendo, até que poucos anos atrás eles começaram a retirar os subsídios e os incentivos e o mercado continuou sozinho. Mas até hoje na China, se você vai comprar um carro elétrico, você paga uma taxa de juros menor do que se você for comprar um carro a combustão. Sim. Você vai num shopping na China, você vai estacionar, os melhores lugares no estacionamento são para carro elétrico. Né? Você vai em faixas de ônibus exclusiva ou faixas de tráfego rápido, se você for um carro elétrico, você pode. Uau. Você tem redução de pedágio. Então, são estímulos que são feitos que fazem com que o ecossistema todo cresça. E não é à toa que a China lidera essas revoluções tecnológicas, porque lá essa política pública ela foi muito mais integrada. E hoje o nosso desafio é que no Brasil existem políticas subnacionais interessantes. A própria Prefeitura de Campinas é um exemplo, né? Tem políticas legais. A Prefeitura de São Paulo foi a primeira legislação de combate às mudanças climáticas do Brasil, tem meta de redução de 10% da emissão de poluentes, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Só que o que falta no Brasil é uma coordenação um pouco maior. Né? A gente precisa, em especial, do governo central, o governo federal que tem que ser o articulador, né? Coordenador dos esforços de ciência, tecnologia, incentivos, projetos pilotos, transição para a indústria do futuro. Sabe, me preocupa muito, e lá na Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que eu tenho a honra de estar presidindo agora, a própria sobrevivência do parque produtivo brasileiro. Hoje o mundo tem uma capacidade de produção de 100 milhões de veículos, mas só são vendidos 70 milhões de veículos no mundo. Né? A gente teve um pico lá em 2016, 2017, a venda de veículos a combustão vem em trajetória descendente. Claro, tem novos hábitos das gerações mais novas que não querem comprar carro, que preferem usar o serviço, mas também uma transição muito grande em prol da eletromobilidade. Então a gente vem trabalhando muito hoje com o governo no sentido de fazer essa transição para a nova indústria. Porque no nosso ponto de vista, se 1/3 das fábricas do mundo deverão fechar nos próximos anos, porque não tem gente comprando veículo, as fábricas que forem menos competitivas, menos eficientes, correm mais risco. O Brasil mesmo teve 10 fábricas de veículos fechando nos últimos 7, 8 anos. Então, para o interior de São Paulo, em especial, hoje o estado de São Paulo tem quase metade de todo o parque produtivo automotivo do Brasil, né? De veículos leves, carros, caminhões, mas também colheitadeiras, né? Maquinário para o agronegócio. Então, a gente está falando de 100 mil empregos diretos, 400 mil empregos indiretos, né? É um pecado. A própria região metropolitana de Campinas, 25% dos empregos industriais são associados ao setor automotivo. Por isso a importância da gente coordenar melhor esses esforços do poder público, do setor produtivo, da academia, por essa urgente necessidade de transição do nosso parque produtivo para a inserção nas cadeias produtivas globais. Cada vez mais a gente está vivendo um mundo altamente globalizado. E não só a comunicação, a mídia social, a internet, mas o gosto do consumidor também, as preferências do consumidor são cada vez mais globais. Então, se a gente não conseguir fazer uma transição para que os veículos fabricados no Brasil tenham níveis de segurança, tecnologia e conectividade parecidos com aquilo que a Europa, por exemplo, fabrica, a gente corre um risco muito grande, né? Vamos lembrar que daqui a 7, 8 anos não vai ter imposto entre o Mercosul e a União Europeia. A gente tem um acordo de livre comércio. Então, por que que muitas dessas montadoras europeias que têm fábrica no Brasil vão manter fábricas aqui se estiverem produzindo produtos pouco competitivos? Não vão manter. Eu espero que vamos torcer para os próximos governos aí, nós estamos pertinho das eleições,
tanto federal como estadual, tenham essa sensibilidade desse trabalho em conjunto. Tomara! Com certeza. O que a gente viu nesses últimos anos foi um fenômeno muito interessante. Na Europa se consolidou muito com isso, a gente viu eleições na Alemanha, né, na França, os partidos ambientalistas, né, são aqueles que têm agendas mais proativas da redução das mudanças climáticas, de criação da economia de baixo carbono, cresceram muito. Né? A gente tem ali, por exemplo, os partidos ambientalistas na Alemanha e na França são a segunda, terceira maior força. Então, acho que a gente conseguiu equilibrar muito essa correlação de forças que é natural numa sociedade entre os partidos mais trabalhistas e progressistas, de um lado, e os conservadores, liberais, sociais-democratas mais ao meio, né? Então, esses partidos ambientalistas que pensam mais no futuro, cada vez mais eles dialogam. Então, às vezes mais próximos dos conservadores, às vezes dos progressistas, mas por uma agenda que não é partidária. Sim. Porque a questão ambiental, ela não tem ideologia política, não é da esquerda ou da direita, não são dos conservadores e dos progressistas, né? A agenda ambientalista é a agenda de preservação da nossa espécie. Hoje, o Acordo do Clima, desde a COP de Paris, inclusive nessa última COP lá de Glasgow, ficou muito claro no relatório do IPCC de que o mundo caminha para uma situação bastante difícil. Aquela meta de segurar o aquecimento global em 1,5 graus até 2100, que, vamos combinar, já seria catastrófico, né? Mas essa meta está muito longe. Hoje as projeções falam em um aumento de 3,5 graus na temperatura média do planeta. O estado de São Paulo, sozinho, já teve um aumento de 1 grau. Isso significa que, por exemplo, a nossa região aqui no Sudeste, a gente pode ter uma volta de um deserto. Né? A Amazônia vire uma savana. O Centro-Oeste, onde produz todo o agro brasileiro, vire uma savana, né? Desértica. E sem a Amazônia não tem chuva aqui na região Sudeste. Veja o estado de São Paulo no mapa. Sim. Dá volta no globo. São só desertos. Na Austrália, na África, na mesma faixa que nós, em geral são muito secas. São Paulo tem essa abundância de chuvas e esse desenvolvimento do ponto de vista econômico e ambiental, porque a gente tem a Amazônia trazendo aquele rio de chuva para cá. Então a questão ambiental, ela impacta muito todos os setores, né? Imagina, por exemplo, quem é mais antigo deve lembrar que café a gente produzia no estado de São Paulo. Campinas mesmo, a região que teve muito fazendas. Café. Esse 1,5 grau de temperatura a mais fez com que o café não possa mais estourar aqui. Então hoje o café subiu a serra para Minas, para o Vale do Paraíba, porque aqui no interior de São Paulo aumentou. Então, se por um lado o aumento da temperatura vai trazer desafios para a agricultura, para a segurança hídrica, por outro, ele traz um contexto mais complicado ainda da consolidação dos eventos extremos. Então, as chuvas concentradas, as secas, o alagamento, o deslizamento de terra, são impactos, são fenômenos que geram catástrofes muito complicadas do ponto de vista humano, né? A gente está falando de perder vidas, de desafios, né? Então, muito triste. Eu espero que após a pandemia, hoje a pandemia certamente reúne os esforços globais para superar. Eu acho que o mundo mostrou que é possível, né, criar vacina, tecnologia, coordenação de esforços para superar desafios, mas após a pandemia a gente vai ter que voltar a colocar a agenda climática, o aquecimento global, né, e a destruição da natureza como um todo, inclusive a própria pandemia, né? A própria pandemia, ela é reflexo dessa expansão humana nos habitats naturais. Essa proximidade que a gente está tendo ao destruir os habitats de alguns animais selvagens, esse convívio um pouco mais próximo, como, por exemplo, o coronavírus, que acabou vindo para o ser humano, né? Então, a gente precisa voltar a pôr a agenda ambiental no centro. A sustentabilidade ganhou uma nova dimensão nos últimos anos, é verdade, né? As pessoas passaram a entender melhor, a se interessar sobre o assunto, a entender a importância disso. As empresas, né? Hoje é muito difícil você pensar uma grande, uma média empresa que não tenha a chamada agenda ESG, né? Agenda ambiental, social, de governança. Hoje, a agenda ambiental avançou muito do ponto de vista econômico, então não é mais ali que nem a gente tinha, é um departamento de sustentabilidade isolado, que faz algumas ações. Não, a sustentabilidade hoje ela está na raiz de todos os esforços das grandes empresas a nível mundial, também no Brasil. Então,
se por um lado as empresas avançaram na agenda ambiental, nos últimos anos a gente viu também os bancos, né? Grandes anúncios de corporações globais colocando que só vão financiar empresas e produtos que têm uma pegada de carbono menor, que têm uma agenda ambiental melhor. Então acho que aos poucos a sociedade como um todo vem colocando esses desafios numa perspectiva de superar, né? Porque a economia de baixo carbono, ela é por um lado uma necessidade, mas por outro ela é uma oportunidade. Uma oportunidade de desenvolver esses novos produtos, essas novas tecnologias, esses novos empregos da economia do futuro. A gente acompanha há muito tempo o fenômeno da automatização, automação industrial, que foi retirando empregos, alguns tipos de emprego, mas ao mesmo tempo foram criando outros empregos, novos, mais tecnológicos. Mas o que a gente sente é que nos próximos anos, esses empregos do futuro, eles vão requerir das pessoas habilidades tecnológicas, cognitivas, interpessoais, que a gente ainda não está ensinando os nossos jovens. Né? Quando você vai, por exemplo, numa formação mais humanista que você tem nas grandes escolas americanas, nas escolas europeias, os jovens estão aprendendo essas questões cognitivas um pouco mais amplas, estão aprendendo a lidar pessoa com pessoa, né? Como controlar suas emoções, a inteligência emocional e as habilidades cognitivas, tecnológicas finas que precisam ser feitas. Então o Brasil teve um salto, um avanço, é verdade, nos últimos anos, a questão da educação básica em alguns estados, né? Eu acho que o ensino superior, o Brasil tem centros de excelência muito grande, a gente está aqui do lado da Unicamp, né? A própria USP em São Paulo, onde eu estudei, são centros de inovação muito relevantes a nível mundial, mas quando a gente olha o Brasil como um todo, acho que ainda as oportunidades não chegaram para a grande massa. Então, existe um debate muito importante sendo feito a nível mundial de que a redução da desigualdade de oportunidades ela é crucial para a sobrevivência de um país no futuro nessa nova economia. Porque se a gente tiver esse nível tão díspare de formação, né? Por exemplo, a minha filha, que termina agora a primeira infância com 6 anos, ela é uma menina que já foi estimulada, né? Com todas as habilidades certas, nas horas certas, né? Habilidades musicais, pessoais, esportivas. Então você vê algumas amigas ali de 6, 7 anos, que você fala, pô, elas já estão com uma formação que certamente conseguirão lidar com isso. Mas ao mesmo tempo a gente encontra outras crianças com 5, 6 anos que não tiveram alimentação correta. Então a própria formação do ponto de vista corpóreo, cognitivo, não foi a mesma, não teve os estímulos certos. Então, colocar a primeira infância na prioridade das políticas públicas do Brasil, ela é centro, inclusive, para a eletromobilidade, para a energia renovável, para as tecnologias. Porque se a gente não tiver um esforço muito concentrado em melhoria da educação na primeira infância, a gente vai estar sempre patinando naquele desafio de que hoje no Brasil você tem lá uma massa cada vez maior de desempregados, mas por outro lado você tem milhares de vagas em áreas tecnológicas que não são preenchidas. Eu vejo isso lá, inclusive, da BYD. Acredito. Né? A gente, com 500 funcionários, recentemente, tinha 100 vagas abertas. Não conseguiam. E não conseguia. Claro, são vagas específicas, um engenheiro eletricista que faz isso, um engenheiro mecânico tal, um técnico disso, né? Mas assim, infelizmente a gente não tá. A gente forma muito algumas profissões humanas que são importantes, né? Tem o seu mérito, mas o Brasil está um pouco desconectado do mundo. Se você vai hoje nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, a maior parte da formação dos quadros universitários estão nessas áreas de tecnologia. Entendi. Não só nas engenharias, né? Mas nas tecnologias aplicadas. Já a gente aqui no Brasil ainda a gente tem uma formação muito mais humana, né? Ali de algumas disciplinas que são importantes, mas que não conseguem encontrar e responder a esses desafios tecnológicos que o emprego do futuro vai requerer. Aliás, falando no futuro, Adalberto, como é que você vê o mundo daqui a 20 anos? Ou o Brasil, se você quiser começar por aqui, daqui a uns 20 anos. Eu vejo o mundo daqui a 20 anos um mundo bastante conectado, né? Um mundo muito descentralizado.
Eu acho que daqui a 20 anos quase todo mundo vai estar gerando a sua própria energia, todo mundo vai entender muito bem como consome energia, que horário deve consumir energia, que tipo de produtos e ações você vai consumir no seu dia a dia e o impacto, né, tipo a pegada de carbono que cada um desses produtos. Eu acho que a próxima geração, né, em especial a gente vê hoje pelos millennials, né, aquilo que eles buscam nos produtos, aquilo que eles buscam nos serviços que eles consomem, eu acho que a gente vai trazer cada vez mais as questões da sustentabilidade, né, as questões sociais, muito mais inseridas no nosso cotidiano. Hoje, é claro que a gente fala de sustentabilidade, é claro que a maioria das pessoas tem preocupações sociais, né? Quase todos nós ali, quando você tem capacidade, você ajuda as organizações, você doa o dinheiro aqui, se faz uma coisa ali, mas eu ainda sinto que é muito abaixo daquilo que poderia. E no futuro, provavelmente, a gente vai ter uma desigualdade ainda maior do que é hoje, pela falta de oportunidade que teve dessas novas gerações, né? Mesmo esses 2 anos sem educação, eu estava vendo alguns números já de DEB, né, de ensino básico e ensino médio. O estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, a gente caiu praticamente 10 anos. Nossa. 10 anos de crescimento incremental ali nas notas caíram por causa desses 2 anos. Então, infelizmente, a gente não conseguiu dar uma formação para alguns jovens nessa fase da pandemia, que não tiveram acesso, como a minha filha teve a fazer escola ali no computador, tinha a mãe ajudando, né? Era uma realidade. Sim. Agora você vai numa periferia, não tem nada assim, disso. Não tem um computador para cada pessoa dentro da casa, não tem internet, né? Não. E infelizmente o poder público não conseguiu responder na velocidade necessária. Então acho que a gente vai ter que ter um esforço muito grande para que não fique esse buraco na formação de uma geração quase, né? De uma geração nova, para que daqui a 20 anos a gente viva, né, a maior parte da população, essa nova economia, essa economia mais digital, a economia criativa, onde a cultura, o lazer e o esporte vão ter que fazer parte das nossas vidas. Eu acho que a busca da qualidade de vida é hoje uma das principais tendências a nível comportamental. Mesmo as empresas, cada vez mais elas buscam que o seu funcionário, seu colaborador tenha acesso à cultura, a lazer, ao seu horário. Né? Se fala muito de redução de jornada de trabalho. Tem exemplos hoje já de reduz a jornada de trabalho e o funcionário é mais produtivo. Sim, e é verdade. Então a gente mostra, cada vez mais a gente enxerga e vê que os colaboradores do futuro e as empresas vão ter que buscar a chave do sucesso deles é em ter uma vida um pouco mais harmônica, mais estável, né? Mais integrada. Então, eu espero que o futuro seja assim, espero que daqui a 20 anos todos nós tenhamos hábitos mais saudáveis, né? Que a gente busque cada vez mais as energias limpas, renováveis, os produtos que tragam na sua essência a sustentabilidade, a redução do impacto, né? Eu gosto muito da palavra resiliência, né? Que você citou. Eu lembro na escola da minha filha, né? Ela fez a educação Montessori, né? Que é uma educação um pouco mais humanista. Ali no primeiro ano, com 2 anos, a professora perguntou: qual é a característica que você gostaria que os seus filhos tivessem quando ele crescesse? Para ela! Na hora eu pensei, eu falei primeiro, resiliência. Né? Essa capacidade de se adaptar às mudanças que o futuro vão trazer. Porque a gente está falando de mudanças e transformações muito grandes. E não é só econômica, social, profissional. A gente está falando de um mundo cada vez mais complexo, né? Mais, por um lado, interdependente, interconectado, mas ao mesmo lado também onde o nacionalismo, onde a polarização, onde os desafios também de convivência entre grupos vão surgir com muito mais à flor da pele, né? Então, eu acho que o futuro vai ser melhor. Eu acho que a humanidade vem num crescimento muito importante, né? Quando a gente analisa, por exemplo, desigualdade, acesso a oportunidades de 200, 300 anos, 50 anos atrás, é notório que a sociedade evoluiu como um todo, mas eu acho que a gente ainda está deixando algumas parcelas da população para trás. A Europa hoje tem um programa chamado Leave No One Behind, né, que é um programa, uma política pública de não deixar ninguém para trás.
porque eles entenderam que realmente você está fazendo política para essa nova economia, a economia criativa, a economia de baixo carbono, incentivos e como fazer a transição da indústria, mas tem gente que vai ficar para trás. Então, como absorver essas pessoas e trazê-las para que a gente tenha uma vida um pouco mais harmônica. Então, vamos ter que correr muito, então, para conseguir talvez realizar... debates sobre renda mínima, talvez debates sobre oportunidades de emprego, né? Então, a gente vai ter que revisitar um pouco, mas eu tenho certeza que o futuro vai ser melhor do que ele é hoje. Eu li que recentemente vocês fizeram lançamento de novos carros e também vocês agora têm em São Paulo a primeira concessionária BYD. Sim, é verdade, né? A Eurobike, que é um grupo muito tradicional de veículos premium de São Paulo, um dos maiores grupos do Brasil, abriu a nossa primeira concessionária, né, muito bem localizada, ali no meio dos jardins, ali na Avenida Europa. Onde fica? Na Avenida Europa? Bem na Avenida Europa, ali muito próximo da Faria Lima. É uma concessionária muito bonita, muito tecnológica. A BYD já tem lançado 2 veículos 100% elétricos no Brasil. A nossa SUV de 7 lugares, TAN, que é uma das mais vendidas do mundo, né? Um veículo com uma performance incrível, todos os itens e tecnologias para segurança, conectividade. E lançamos a semana passada no Rio de Janeiro o BYD Ram, que é o nosso elétrico mais vendido no mundo, que é um veículo, um sedã premium de luxo, de altíssima qualidade, né? Tem também todas as tecnologias que a gente pode imaginar nos veículos do futuro, uma performance incrível. Então, a gente está falando de um veículo que faz 0 a 100 em 3,9, né, um baixo consumo de energia, autonomia muito grande, hoje a mais de 500 quilômetros. Então, você pode ir praticamente ali de São Paulo ao Rio de Janeiro, né? Ele tem uma recarga rápida. Então, inicialmente, a gente começa nesses produtos que são considerados mais premium, né? A BYD lá na China, nos mercados onde atua, a gente é uma marca premium. Mas a nossa meta também é inserir outros produtos, os híbridos plug-in, que aí são um pouco mais acessíveis, produtos, veículos SUVs e sedãs que você tem 50 km de elétrico somente, certo. E o motor a combustão atuando junto, aí tem 1.200 km de autonomia. Então, por exemplo, rodando na gasolina, ele vai fazer 30 km por litro. Olha. Né? Que é incrível. Aí, Incrível pensando mesmo. nesse aumento do preço da gasolina, é muito bom. Mas os 50 quilômetros, que é aquele deslocamento do dia a dia, você vai fazendo elétrico. Então, se você mora no centro urbano, né? Eu, por exemplo, ali eu moro em Barão Geraldo, né? A BYD está ali Pertinho. perto, mais ou menos uns 10 quilômetros. 50 Tranquilo. quilômetros, para mim é tranquilo. Eu vou, trabalho, posso voltar a almoçar, volto, trabalho. Se carrega quase sempre à noite, né? Que a energia é mais barata, carrega na empresa. Aí, no dia que você vai pegar uma viagem um pouco maior, você se programa, né, e usa gasolina junto com o elétrico e vai carregando à medida que é possível, mas o motor a combustão está lá. Então, a gente entra agora no segundo semestre com a venda de veículos híbridos plug-in, né? Depois, mais para o final do ano, trazendo outros veículos elétricos puros também, um pouco mais acessíveis, aí veículos hatch, sedãs menores, né? São muito utilizados também para clientes aí da nova geração, né? Dos millennials. Jovens. Os jovens são veículos mais conectados, ali mais descolados do ponto de vista do seu design, né? Um design um pouco mais arrojado. E também outros produtos focados em frotistas. Temos veículos, por exemplo, que são feitos exclusivamente, não exclusivamente, mas prioritariamente para aplicativos. A gente tem um modelo que a gente desenvolveu com a Didi, que é a dona da 99, né? Que Sim. é a concorrente da Uber. Então a gente está trazendo agora, por exemplo, essa semana mesmo, a gente fez o lançamento de 1.000 veículos na Cidade do México, numa parceria com uma empresa de aplicativos. Então a gente pretende aí nos próximos meses também. Tivemos um anúncio muito importante com a Movida na semana passada, de 250 veículos elétricos, que vão ser os primeiros que começam a ser alugados para empresas, para grandes frotistas. Que maravilha! Então, acho que o momento do Brasil é muito bom. As vendas de veículos híbridos e elétricos saltaram 115% no primeiro trimestre. Então, a gente saiu de 1% há 2 anos para 1,7% do mercado. E agora, no primeiro trimestre, foi para 2,3%. É verdade que na Europa os números passam de 30%. São superiores. A China saiu de 13% para 28% de veículos elétricos nesse primeiro trimestre. E o Brasil ainda não está na mesma velocidade que o resto do mundo. Mas pelo menos as coisas estão acontecendo.
né? A gente está vendo grandes marcas globais fazendo anúncios importantes, as principais montadoras instaladas no Brasil. Recentemente tivemos um anúncio muito importante para todos nós, aqui para a nossa região, né? A chegada de uma outra montadora chinesa que comprou a antiga fábrica da Mercedes, aqui em Iracemápolis, do lado de Limeira, né? Aqui na nossa região metropolitana de Campinas. E é um investimento muito significativo que vai começar a produzir veículos híbridos elétricos no Brasil, né? Então, devagarzinho, a indústria vem dando esse salto, fazendo essa transição para a nova economia. Então, é muito bom estar nesse momento, né? O setor automotivo, assim como o setor elétrico, foram 100 anos praticamente, né? Daquele mesmo motor que teve muito pouco avanço e ele chegou no seu limite. Né, do desenvolvimento tecnológico. Então agora a gente está falando de uma disrupção tecnológica muito grande. Muito grande. Né? Hoje a BYD, que já foi a maior fabricante de tablets, smartphones do mundo, né, componentes celulares, ainda hoje 20% dos celulares e smartphones do mundo têm nossos produtos e tecnologias. Mas o que a gente vê é que a competição pelos veículos do futuro vai estar muito mais sendo feita pela BYD com a Apple, com a Samsung, né, com a Tesla, do que com aquelas empresas do setor automotivo tradicional. Então a gente está falando de uma mudança muito grande de paradigmas, né, essas tecnologias disruptivas, cada vez mais elas vêm numa velocidade maior. Você tinha transições tecnológicas no passado que demoravam 10 anos, 5 anos. Hoje falam-se em 2, 3 anos de mudanças tecnológicas que impactam bastante aqueles setores tradicionais. Então, as empresas que não tiverem antenadas nas transformações, que a inovação, a sustentabilidade, né, que essas novas agendas trarão nos seus negócios, elas correm muito risco de ficarem desconectadas um pouco dessa fronteira tecnológica. Adalberto, um show essa entrevista. Eu adorei, aprendi muito com você. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também. Eu só tenho a lhe agradecer. Muito obrigada. Imagina, Tânia Maria, eu que agradeço a oportunidade, né? Estar aqui falando sobre esses temas tão interessantes, né? Das revoluções tecnológicas, dessa necessária transição para a indústria do futuro, para a economia do futuro, a economia limpa. Né? Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco desse entusiasmo, porque por um lado a gente tem desafios muito grandes, mas certamente muitas oportunidades vão se abrir nesse ecossistema todo. Eu gostaria que você retornasse. Eu com certeza, só me convidar que eu venho. Muito obrigada. E aí, meus amigos, vocês gostaram dessa entrevista? Eu achei um show. Eu espero que vocês tenham achado também. Se inscreva no nosso canal para os próximos programas.